Tá aí o Lucas falando, né? Falou, pô, é ruim você ficar assistindo o jogo de fora, mas talvez ele assista um pouco o jogo de fora hoje, porque ele não deve ir pro jogo, né? Ele deve ficar no banco, o Arnaldo. Quer dizer, não deve entrar, deve ir pro jogo, mas talvez não seja titular. Pelo menos no começo não deve ser, né? Por conta da inatividade. São quase 2 meses parado, né? O último jogo que você citou, Palmeiras, 10 de março, né? Nós estamos em maio já. E ele, de fato, não participou dessa série invicta do São Paulo de 10 jogos, nenhuma partida. O São Paulo, aliás, nessa série, o Lucas não jogou nenhuma e o Oscar jogou uma só, né? E o São Paulo conseguiu sobreviver sem eles. O curioso é que nesse cronograma de retorno dos jogadores do São Paulo, alguns foram ganhando espaço, né? Nesse vácuo. E também pela inatividade, e também pela resposta de alguns jogadores que entraram, a tendência é que esses caras... Primeiro, acho que a volta deles foi sendo retardada em relação aos resultados. Postergada um pouco, não precipitada, de todos eles. O Lucas poderia ter voltado há uma semana? Poderia. Estava precisando tanto assim? Os resultados mostraram que nem tanto. Porque ainda faltam 10 jogos até a parada, né? Então, se você, quanto mais, a gente sempre fala, o velho foi o jogador, mais dificuldade de recuperar. Se ele tiver uma nova lesão, ele perde mais de um mês, né? Então, esse é o caso, é o que volta antes. O Arboleda poderia estar à disposição para esse jogo também, mas como os zagueiros do São Paulo vêm bem e o Alan Franco se recuperou e vai jogar, o Arboleda fica para o meio da semana contra o Alianza. O Pablo Maia possivelmente vai viajar também para Lima. E o Oscar fica para depois. Acho que o Oscar só depois do jogo com o Palmeiras, porque ele não vai voltar para jogar contra o Palmeiras no sintético. Então, já foi assim na fase de classificação do Paulista. Acho que o Oscar só no jogo com o Libertad lá na outra semana no Morumbi pelo campeonato, pela Copa Libertadores, né? Então o São Paulo joga sexta, terça, aí um intervalo razoável para o jogo com o Palmeiras, domingo, e depois tem o Libertad. Vamos colocar na tela aí o provável São Paulo, o time que deve encarar o Fortaleza no Morumbi. Vamos ver se é isso mesmo, Arnaldo. Rafael, Cédric, Juan, Sabino ou Ferrarese, mas não tem o Alan Franco na jogada, né? Não, então, para mim... Só uma coisa, o Cédric deu certo o contrato? Já apareceu no BID? Já renovou, existe uma certa polêmica, porque ele renovou até 27. Então, imaginar essa renovação por 1 ano e meio, foram por 2 anos e meio. Mas já está lá no BID e tal. Mas o Alan Franco vai jogar. Provavelmente não sentiu nada no treino de ontem. Então eu imagino que ele jogue com o Ferrarese como lateral, que está descansado e não jogou contra o Náutico. Ferrarese, Juan, Alan Franco e o Wendel, já que o Enzo Dias está suspenso. Você acha que o Cedric não joga? O Cedric acho que vai ficar no banco. Entendi. A outra opção é jogar o Cedric e ser substituído por Ferrarese depois. Que o Cedric jogou o tempo todo contra o Náutico, né? Ele vem numa série muito forte. Aí, Alisson e Bobadilha. Por que o Bobadilha? Porque não o Marcos Antônio. Está suspenso. Exato. E aí, a parte da frente. Ferreirão, de um lado. Matheus Alves do outro lado, que é o time que jogou contra o Náutico. Não sei se vai ser isso, André Silva e Luciano. Foi assim que jogou. Contra o Náutico. Contra o Náutico, mas possivelmente não vai ser. Talvez o Matheus Silva como meia. E o Ferreirinha na esquerda. O time que jogou, o ataque jogou contra o Santos. Impossível vai ser isso com o Luciano voltando ao banco, figurando ao lado do Lucas, curiosamente. Tinha uma história de que o Ferreirinha estava com sobrecarga, não sei o quê. Não, isso era para o jogo anterior. Isso. Mas ele treinou normalmente junto com o Alan Franco na véspera do jogo e deve começar jogando. O jogo é osso, hein, Massá? Não é pouca coisa, não. São Paulo é um drama, o Fortaleza. Aqui São Paulo nunca venceu o Fortaleza no Voivoda, exato. É um jogo difícil, jogar com Fortaleza nunca é fácil. O Fortaleza não está bem, a gente tem que deixar isso também claro. Mas é um time que gosta de transição, de contra-ataque, então por isso que quando joga fora é um adversário complicado, né, Arnaldo? Você vê o modelo de jogo do Fortaleza, ele gosta da saída rápida, não é um time de ficar petecando a bola, penteando a bola, é mais objetivo. Por isso eu acho que é um adversário muito difícil. Agora,
Que trabalho faz o Zubeldia, né? Sem os caras todos, um monte de jogador fora. É incrível. E o torcedor de São Paulo, mas e o Lucas tem que jogar. Nenhum jogador, quando volta de tanto tempo, volta noventinha. Pode esquecer. Você joga 15, depois mais 25, 35, aí você joga meio tempo e vai... É assim que os caras voltam, não é nem pela idade do Lucas. Tem caras jovens que também vão sendo colocados minutos. Você vai ganhando minutos, aquilo vai te dando confiança. Mas no a hora jogo, que se virar 1-0 Fortaleza, já sabe, né? Sim. Aí é Lucas. Vai pedir, mas é normal, é bastante comum e não é pela idade do Lucas. O Fortaleza só não está na zona de rebaixamento por saldo de gols, isso que o Massa está dizendo. Ele tem 0 e o Atlético, que está na zona, tem -2. Então, a pontuação dos dois é a mesma. É um começo ruim, realmente, do Fortaleza. O Vojvoda tem a tranquilidade de uma diretoria que o bancou, inclusive, estando o ano retrasado, né? Na zona de rebaixamento durante todo o primeiro turno. E aí aquela arrancada completamente surreal que pega a Libertadores depois de estar na lanterna. Mas é um time que sabe que tem caras experientes, que sempre dá trabalho para o São Paulo. E essas coisas que a gente não explica no futebol, mas elas existem, cara. O São Paulo pega o Atlético Mineiro do Hulk. Puta, não vai... Não consegue, cara. Eu não sei. Tem coisas que elas são meio subjetivas. E essa do Fortaleza me parece uma dessas... Tem Atlético do Hulk, tem Fortaleza do Vojvoda, tem Bragantino. Tipo, todo mundo vai lá e consegue. Cuiabá. O São Paulo não consegue. Cuiabá. Tem coisas que são meio inexplicáveis. Bom, hoje, Arnaldo, vai ter o Massa falou, se o jogo tiver 1-0 pro Fortaleza, vai ter que começar o Luciano e vai começar o Lucas, né? São os dois que podem ter o chamado da torcida. Então, mas é curioso, né? Porque vai mudando a hierarquia do banco, né? De chamados. Qual seria o primeiro nome a ser chamado? Lucas ou Luciano? Com o Lucas no banco? Lucas. Certo. Você não acha? O Luciano, sim. O Luciano é o segundo. E o Rian Francisco, que é o... Agora é o terceiro. Isso, exatamente. E vai ganhando opção, né? Eu acho que essa coisa chamando ou não, é importante ter banco, né? O São Paulo está sem banco. Sim. Né? Não, assim, o Lucas provavelmente vai jogar em algum momento. É bem possível, né? E o São Paulo não tem conseguido, quando tem que trocar o ponta, colocar um ponta, colocar um jogador de frente, porque não tem, né, no elenco. Muitas vezes tem que entrar o Cédric na ponta. E o Luan vai pro banco, será? Dessa vez ainda não. Não vai ser relacionado. Não vai? Não, ainda não. E o jogo hoje é sexta, é estranho mesmo, mas pra Libertadores vai ser bom, né? Você vai ter um sábado, domingo, segunda para jogar na terça. Se torna e o outro jogo também, né? Porque o São Paulo joga depois contra o Palmeiras. Vai ter... Domingo. Ficou bom, assim. Ficou muito bom. Ficou bom desde que sexta-feira o São Paulo vença e não. Né? O Aliança vai jogar hoje também, né? Desgaste, a gente fala. O Aliança vai jogar hoje também pelo Campeonato Peruano, né? Sexta. Não, do ponto de vista do desgaste é indiscutível. Claro. É a viagem mais longa agora para Lima no Peru. Ótimo. Né? O Massim perguntou do Luan, quem talvez jogue pela primeira vez antes do Luan é o Negruti. Por quê? Porque o São Paulo não tem volante no banco, só ele agora, né? O Marcos Antônio está suspenso e tal. E o Zubeldia passou a semana fazendo treinamentos específicos com o Negruti, porque sabe que vai ter que utilizar. O Alisson está jogando todas, possivelmente no segundo tempo. Específicos o que é? Bola parada, bola aérea, né? Então, o Negruti, que foi o capitão da Copa São Paulo, vai ser o volante no banco e sempre você coloca o volante. Todo o time troca o volante durante a partida, certo? Porque ganhando ou perdendo. E aí é possível que ele tenha chance antes do Luan, que está voltando depois Eu gosto dele, acho ele bom jogador. Bom menino, né?